Imagine a Judéia do século I, montanhas, aldeias e desertos, o céu claro sobre o cenário do Oriente Médio. O jovem Jesus, em algum lugar dessa paisagem antiga, crescendo em silêncio. Pouco se sabe sobre seus primeiros anos. No entanto, essa lacuna nas Escrituras deixa um mistério intrigante: o que ele fazia antes de seu ministério público. O que a Bíblia não conta sobre sua infância e juventude. Algumas histórias sugerem que Jesus já fazia milagres quando criança, mas por que esses relatos foram excluídos da Bíblia? Hoje no canal Divina Luz do Infinito, vamos explorar fontes pouco conhecidas que oferecem vislumbres raros da infância e adolescência de Jesus. E, ao final, refletiremos sobre o que esses relatos dizem sobre ele e sua missão. Nos evangelhos canônicos, a narrativa sobre Jesus começa com seu nascimento, seu encontro com sábios, a visita ao templo aos 12 anos e, de repente, um salto para os 30 anos. Nesse espaço, existe um vazio. A juventude de Jesus permanece um enigma. Mas, e se houver mais sobre essa fase de sua vida em fontes fora dos evangelhos? A Bíblia fala pouco sobre esses anos, mas textos apócrifos tentam preencher essas lacunas com histórias extraordinárias. Neles, encontramos um jovem Jesus poderoso, realizando milagres e manifestando dons que surpreendem. No entanto, tais histórias levantam questões. Seriam lendas, metáforas ou uma verdade histórica que foi deixada de lado? Para entender o que são esses textos, primeiro precisamos falar sobre os evangelhos apócrifos. Eles são documentos antigos que foram escritos, mas não incluídos na Bíblia, geralmente por não serem considerados inspirados ou autênticos pelas tradições cristãs. No entanto, esses textos revelam versões alternativas dos eventos bíblicos. Dentre eles, temos o Evangelho da infância de Tiago e o Evangelho de Tomé, que retratam a infância de Jesus de forma que raramente se vê. Estes evangelhos mostram um lado pouco convencional de Jesus, com histórias que desafiam a nossa compreensão tradicional. O Evangelho da infância de Tiago, por exemplo, nos apresenta Jesus realizando milagres desde cedo. Em uma dessas histórias, o jovem Jesus cria pássaros de barro e lhes dá vida. Em outra, ele é retratado curando crianças da aldeia que sofreram acidentes. Esse poder precoce é visto como um sinal de sua identidade divina, mas também levanta questões. Essas histórias sugerem que Jesus já possuía habilidades extraordinárias antes mesmo de entender sua própria missão. Será que esses eventos são simbólicos, uma representação poética da sabedoria divina ou revelações de uma fase esquecida de sua vida? Ao lado do Evangelho da infância de Tiago, temos o Evangelho de Tomé, que também traz histórias intrigantes. Em uma passagem, Jesus é descrito curando um amigo que se machucou, demonstrando compaixão desde jovem. Mas algumas histórias o mostram realizando milagres com certo temperamento, defendendo sua família e mostrando uma personalidade forte. Estes relatos apócrifos apresentam uma visão diferente de Jesus, um jovem que não apenas realiza milagres, mas que também experimenta emoções humanas e desafios típicos de qualquer adolescente. Agora, podemos comparar essas histórias com as narrativas do Novo Testamento. Nos evangelhos canônicos, Jesus é retratado com uma personalidade calma, compassiva e que revela sua divindade aos poucos. Porém, nos textos apócrifos, vemos um jovem Jesus expressando emoções intensas, usando seus poderes de formas surpreendentes e às vezes até incomuns. Isso levanta questões profundas sobre a natureza de Jesus. Ele era sempre divino ou foi crescendo em sua missão e identidade ao longo do tempo? Essas diferenças de perfil entre o Novo Testamento e os apócrifos refletem visões distintas de quem Jesus poderia ter sido e nos fazem refletir sobre como essas várias facetas moldam nossa compreensão dele. Existem, inclusive, teorias que sugerem que Jesus poderia ter viajado durante a adolescência, aprendendo com outras tradições e filosofias. Alguns pesquisadores acreditam que ele poderia ter conhecido ensinamentos do Oriente, como o budismo ou tradições filosóficas no Egito e no Oriente Médio. No entanto, essas teorias são altamente especulativas, mas elas alimentam a imaginação e levam a perguntas fascinantes. Como ele adquiriu tanto conhecimento e sabedoria? Seria possível que ele tenha tido contato com outras culturas, expandindo sua perspectiva antes de iniciar seu ministério? Outra interpretação interessante é que esses textos apócrifos podem ser vistos de maneira simbólica. Jesus é descrito como o Logos, a palavra divina,
uma representação da sabedoria de Deus. Os relatos apócrifos, por mais extraordinários que pareçam, poderiam ser lidos como metáforas, onde o jovem Jesus é um reflexo da sabedoria e do poder divino que habita nele. Talvez esses relatos não sejam tanto histórias literais, mas representações místicas que procuram destacar a ligação espiritual entre Jesus e o Pai. E para muitos, isso adiciona uma camada mais profunda à compreensão da sua vida. É interessante observar também o que teólogos e historiadores dizem sobre esses evangelhos apócrifos. Muitos acreditam que, mesmo que não sejam historicamente precisos, esses textos ajudam a entender como os primeiros cristãos viam a figura de Jesus. São, em essência, reflexos das crenças e esperanças de uma época. Teólogos modernos também sugerem que, ao estudar esses textos, é possível capturar um senso mais amplo da missão de Jesus e de como ele foi interpretado em diversas culturas ao longo dos séculos. Então, o que podemos realmente aprender com essas histórias da juventude de Jesus? Mesmo que esses relatos não façam parte do cânone bíblico, eles enriquecem a figura de Jesus com profundidade e complexidade. Eles mostram um jovem que já era poderoso e divino, mas que também possuía emoções, enfrentava desafios e, possivelmente, passava por um processo de autoconhecimento. Essas histórias nos levam a imaginar que, por trás da figura divina, também havia um ser humano em crescimento, enfrentando situações e emoções que todos conhecemos. E agora, a pergunta final para você: o que esses relatos significam para a sua visão de Jesus? Será que você consegue vê-lo não apenas como uma figura sagrada, mas como alguém que também passou por experiências humanas profundas e transformadoras? Deixe sua opinião nos comentários e participe dessa conversa.